Advogado, você está inovando na sua advocacia? Se você ainda está trabalhando com o pensamento do passado e não se projetando para situações do presente, quais situações? Automação, cliente pensando diferenciado, inteligência artificial sendo usada para o bem, sendo usado para otimizar tarefas e várias outras ferramentas de software que podemos utilizar na nossa advocacia o tempo todo, especialmente no campo contratual. Não está fazendo nada disso, nem pensa em fazer, nem pensa em tratar o seu cliente de forma diferente? Você chegou aqui no vídeo certo. E para falar desse assunto, eu preciso te dizer que eu me inspirei em um livro, As Cartas de Bezos. Nesse livro, o autor Anderson, ele coloca várias possibilidades a partir dos princípios propostos por Bezos na hora em que ele dialogava e emitia as cartas para os acionistas da empresa. E Steve Anderson, ele coloca que não é uma biografia do Jeff Bezos, mas é a impressão deles sobre pontos tratados nas cartas que podem ser utilizados nos nossos negócios. E por que não na advocacia? E por que não para os advogados que atuam com contratos? Pode sim, e eu vou te mostrar como. Fique comigo então até o final do vídeo para encontrar a resposta para essa pergunta, essa reflexão exatamente que traz o ponto central da advocacia em contratos. Você ainda trata contrato como documentos que só formalizam prestações? Ou você já usa os contratos como um meio de criar novos negócios e mais, fidelizar clientes? Vamos encontrar respostas para essas reflexões até o final do vídeo. Fica comigo então. Invenção é quando há a criação de algo novo. A inovação é aperfeiçoar isso, é criar procedimentos, é sistematizar aquilo que você testou e experimentou no momento da invenção. Então, a inovação é aquilo que vai entregar uma fórmula exata para algo que foi testado. Quando a gente chega nesse ponto da inovação na advocacia, significa que você vai implementar e que possivelmente o resultado aparecido na invenção pode ser alcançado. E é justamente isso que é possível fazer na advocacia em contratos. Eu tenho um passo a passo agora para te apresentar de como trazer possibilidades de invenções e inovações na advocacia em contratos. A advocacia em contratos, primeiro plano, ela não se restringe só à elaboração de contratos. Lê do engano quem pensa que é só isso. É criar contratos, aprimorar técnicas de redação para cada ambiente de negócio que o seu cliente precisa de contrato, ou para as famílias que são melhor organizadas e a sua autonomia privada é ampliada por conta dos contratos, porque somos pessoas, porque temos empresas, temos negócios e em todos esses ambientes nós precisamos de contratos. Nunca esqueça isso na sua advocacia. A advocacia contratual precisa saber como fazer demandas que se voltam à judicialização, ações de revisão contratual, ações de resolução contratual. A advocacia contratual precisa ser muito boa em emitir posicionamentos, pareceres, para tirar o cliente de um cenário caótico, um problema que possa aparecer logo ali na frente. A advocacia contratual também pode atuar de modo recorrente, com consultas corriqueiras, para sustentar negócios e empresas. E essa advocacia consultiva combina demais com os contratos, caminha de mãos dadas com os contratos. Vamos então para o nosso passo a passo. Primeiro, mapear o que o cliente deseja. Ele é um cliente diferente, ele pensa em prevenção, ele pensa em mitigar riscos. Então senta com ele, analisa o negócio, analisa a família, analisa a empresa e veja o que ele pretende. Não basta registrar aqui questões de prazos, formas de pagamento. A intenção do cliente pode ser algo protegido que ele não consegue, nesse momento, verbalizar para você. E você precisa ser calmo, racional o suficiente para fazer perguntas apropriadas e entender realmente o que o cliente espera com o contrato. Contrato que vai além daquele momento imediato que ele pretende firmar. Especialmente se nós estivermos falando de contratos de longa duração, os chamados contratos de duração continuada ou mesmo os contratos que têm uma prestação para o futuro, o chamado contrato de execução diferida. Segundo ponto, antecipar, fazer um quadro, um mapeamento dos riscos e projeções futuras. Aqui eu não estou falando de due diligence.
Se você confunde mapear risco com due diligence, você precisa ver outros vídeos que eu já tenho aqui no canal explicando o que é a due diligence. Quando eu falo em mapear risco, eu falo em montar um quadro onde você vai estabelecer o risco alto, o risco médio e o risco baixo. Porque não consigo verificar uma situação zerada de risco. Esse risco pode aparecer, nós estamos mapeando. Então, alto, médio e baixo. Faz um quadro, apresenta isso para o cliente e oferta como um produto jurídico. Você não vai entregar esse estudo, não vai entregar essa dedicação de um trabalho, da sua operação, sem cobrar por isso. Precifica esse mapeamento. Terceiro, conectar diferentes contratos. Não precisamos ficar na vida com apenas um contrato. Misture contratos, combine contratos. E não tem problema que esses contratos também se tornem contratos atípicos. Temos a possibilidade na lei dessa criação. Então você pode criar e inventar essas possibilidades. Nesse ponto eu queria ressaltar o que fala o artigo 425 do Código Civil, que vai estar em algum lugar da tela aqui para você ler comigo. Artigo 425. É lícito, é legal, é permitido, você pode fazer às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas neste código. Então você pode criar contratos que não estão tipificados com a sua criatividade para salvaguardar interesses dos seus clientes. Por que não? E aqui entra essa possibilidade de conectar diferentes contratos. Personalize cláusulas-chave. Não deixe de personalizar uma cláusula importante, uma cláusula principal, uma cláusula acessória com a possibilidade de multas, com a possibilidade de estabelecer índices, prefixar algum índice que venha atualizar algo que seja importante para o seu cliente, para autorizar uma cessão de posição contratual ou vedá-la. Essas personalizações de cláusulas específicas buscam o quê? Proteger aquilo que possa ser o objeto do contrato ou esteja ligado ao objeto do contrato. E, último passo, criar espaços para novas demandas do seu cliente. Se com esse contrato ele inicia um jogo negocial, disso possa aparecer no futuro outras possibilidades, deixe claro essa possibilidade. Se o cliente quiser vedar, tudo bem, mas avalie então possibilidades de novas situações, com aditivos, com ampliações, com renovações, se isso realmente gerar uma recorrência para o seu cliente. E no final das contas, sabe o que isso vai acabar gerando para você? E aqui que entra a sistematização e a resposta para as nossas colocações iniciais. A criação de novos negócios e a fidelização de novos clientes. Com esse passo a passo, é isso que se torna um motivo excelente de ser cada vez mais criativo, começando entendendo bem o cliente e levando possibilidades de novos negócios para esse cliente. E se você, assim como eu, busca cada dia mais se aperfeiçoar com a prática contratual, eu te convido a conhecer a Escola de Prática Contratual. Entra aqui na descrição desse vídeo, clique no link para você conhecer todas as possibilidades de você entrar numa verdadeira nova era da advocacia. Ali tem todo um ecossistema para você escolher o curso que você quer ir a fazer, escolher o treinamento e passar a atuar na sua advocacia com invenções e inovações. Veja a descrição desse vídeo. Até lá!